Seja bem-vindo a mais um Minuto Miqueleto, a notícia no tempo certo. No programa de hoje eu tenho a honra de receber o Dr. Marco Kojorowski, ele que é especializado em Direito Bancário, Direito Empresarial e ele é membro da OAB de Santana. Dr. Marco, seja bem-vindo. Ô Eduardo, eu que agradeço, um programa renomado, que a gente tem orgulho em participar e quero mandar um abraço a todos espectadores, né, web espectadores, ouvintes e agradecer essa oportunidade. Obrigado, Eduardo. Obrigado. Eu que digo obrigado. Dr. Marco, direito bancário. Fala um pouco para nós como é que funciona, as principais dúvidas referentes ao direito bancário, como é que as pessoas possam requerer. Tive um problema com o banco, caí num golpe, enfim, como é que funciona isso? O direito bancário hoje, eu acredito que é uma área do direito que merece um diploma, um código bancário, né? Hoje nós estamos envolvidos em várias legislações, né? O Código de Defesa do Consumidor, normativas do Banco Central, Constituição Federal, o Código Civil, o Código de Processo Civil. Então, são várias regras em diferentes diplomas, né? E só que o direito bancário ele é importantíssimo, porque hoje nós estamos falando em 100 milhões de contas, conta corrente, conta digital, conta poupança, e para um universo de mais de 200 milhões de habitantes no território nacional. Então, essas 100 milhões de contas são 100 milhões de contas jurídicas, são 100 milhões de contas que está envolvido pessoa física e várias pessoas físicas, por exemplo, marido e mulher. Então, é um regramento muito importante. E as operações bancárias, né? Nós temos um acervo de operações bancárias infinitas, Eduardo. Você vai comprar um veículo, é uma operação bancária. Você vai adquirir um imóvel, é uma operação bancária. Você tem valores a ser restituído no inventário, está lá numa conta corrente, está numa conta, numa aplicação, está num fundo. Então, ele é imenso. O direito bancário é imenso. E não tem um código, né? Eu acho que a gente precisa começar a pensar nisso, né? Então, é uma oportunidade da gente falar com o legislador e começar a provocar o legislador se não está na hora da gente começar a dar o devido valor ao direito bancário, né? Impor regras ao mercado, né? Exato. Impor regras ao mercado, ao sistema e às partes, né? Porque de um lado tem o consumidor, tem a pessoa que tem a sua conta, né? O cliente bancário, do outro lado tem o banco. E hoje não é só banco, nós temos fundos de investimentos, bancos digitais. Às vezes o banco digital você não tem uma unidade para você ir lá, uma sede. Ele tem a sua sede, mas você geralmente não sabe onde é a sede. Ao contrário dos bancos tradicionais, né? Nesses grandes bancos tradicionais, você tem lá a sua agência, que você vai e conversa com o gerente, né? Apesar que eles estão fechando muitas agências, mas você tem uma sede para buscar. E o brasileiro, ele é muito afeto a ir visitar o banco. Olha, eu quero falar com o gerente, eu quero assinar um contrato, mas eu quero ver o gerente, quero conversar. E essas contas, esses bancos digitais, muitas pessoas não têm esse contato com a pessoa, né? Tem uma resistência muito grande, né? Dos mais velhos e a frequentarem, a estarem presentes nos aplicativos para fazer as transições bancárias, né? As transações bancárias. Então, Eduardo, você vê a contradição, né? Os mais velhos, eu já estou com 57 anos, né? Eu não sou jovem, também não me considero uma pessoa madura. E você sabe que a conta digital oportunizou a abertura de contas para pessoas que nunca tiveram uma conta bancária.
E são quem? Essas pessoas de 40, 50, 60 anos. São pessoas que estão no interior do Nordeste, do Norte. São pessoas que nunca abriram uma conta e hoje têm uma conta digital em um local muito distante de uma grande capital. Você vê que coisa, que contradição. É. E aí o que você percebe? Que esta conta digital ela é complicada porque sempre está num smartphone, mas a pessoa ela acaba buscando a sua conta para receber os valores que presta serviço, que trabalha. Então você vê que foi uma grande oportunidade a conta digital. Como é que você avalia essa imersão que acontece? Porque assim, estamos falando de um público 60 a mais, que não nasceu com a era da informática. Ela não nasceu com esse hábito. Como é que funciona para esses bancos digitais trazerem esse público? Você acha que dentro da legislação, dentro do direito do civil, dentro do código, está dentro? É isso mesmo? Bom, vamos lá. O que é importante? A Covid-19, ela, na verdade, ela abriu este universo da conta digital. Eu acho que ela potencializou, né? A modernidade, naturalmente, iria caminhar para a conta digital. Tanto que os grandes bancos têm contas digitais também. Os grandes bancos, eu estou falando os 20 maiores bancos do país têm sua conta digital. Então, foi a toque de caixa, mas quando deu a Covid, e aqueles 2, 3 anos, eu acho que potencializou muito a pessoa buscar uma conta digital ou algumas contas digitais. Por quê? Facilitou o recebimento e facilitou o pagamento. Então, eu acho que neste momento, como potencializou, e agora não para mais. Então, a pessoa tem uma conta digital e prefere até do que ter uma conta normal, uma conta física, bancária. né? Física, né? Uma conta bancária. E como é que funciona o amparato judicial contra esses bancos? A pessoa teve um problema, como é que funciona? Bom, vamos lá. O banco digital, né? Ele está atrelado ao Banco Central, né? Então, ele precisa caminhar para ter o seu código no Banco Central, né? Ele precisa começar a potencializar as suas negociações. Então, geralmente, ele tem um ecossistema próprio, né? Fechado ou para o público em geral, né? Fechado, ele tem uma ou duas ou algumas empresas que ele presta serviço. Então, aquele banco digital ele vai se potencializando na várias operações bancárias daquelas empresas que ele presta serviço, né? E o banco ao público ele vai abrindo contas, né? Tem 2 ou 3 bancos que não sei se posso falar, mas que assim estão estourados, ranqueados em primeiro ao 10º lugar dos grandes bancos, com conta digital. Nossa. Porque a conta digital não se cobra a contrapartida. Você não cobra da conta digital a movimentação dela, né? Então, para que você possa cobrar uma conta digital, tem que ter um contrato com o cliente bancário e ele aceite aquele pacote de produtos. Quer dizer, não é a conta. Você vai ter um pacote de produtos que você vai se utilizar e aí sim ele está cobrando aquele pacote de produtos e a conta, na verdade, ela entra de uma forma generosa. Você começa a atrelar serviços aí, no caso. Exatamente. Você começa a atrelar uma gama de produtos que você oferece, dentário, plano de saúde, telemedicina, lavar o carro, fazer manutenção do veículo, enfim, várias operações que aquele banco digital ele vai conectando nele e ele vai abrindo um acervo de produtos e aí a pessoa que consome, ela paga por aquele serviço, né? Legal. Bom, você me falou um pouco sobre direito bancário e acabamos falando sobre empresas, né? E você também é especialista no direito empresarial.
Como são as leis nesse sentido? Como é que as empresas hoje elas trabalham? Porque tivemos uma mudança e temos uma mudança cada vez mais acentuada no mercado de trabalho. CLT, PJ, enfim. Como é que tá esse mercado, doutor? Bom, vamos lá, né? Para os mais antigos sabem que nós tínhamos o Código Comercial, né? E ele está sendo trabalhado até hoje, o Código Comercial, mas existe um Código Empresarial que está dentro do acervo do Código Civil, está dentro do acervo do Código de Processo Civil, que ele tem legislações específicas para o empresário. Então, abriu-se a visão do comércio, do comerciário, do dono de comércio para o empresário, porque você tem um leque muito maior, né? Então, hoje, o direito empresarial ele tem regras mais claras, mais objetivas, e que você encontra com mais facilidade dentro do Código Civil, dentro do Código de Processo Civil, né? E ali estão regras básicas para que você possa avançar, e aí você tem tratativas que você pode colocar nos seus contratos. Então, o empresário ele tem já regras mais definidas, né? Muito ao contrário do direito bancário, que ainda está engatinhando, ainda que precisa ser revisto, né? O bancário, ele é engraçado, né? Os primórdios da legislação, o marítimo, né? O Código Marítimo, toda a questão marítima. O bancário é muito antigo. Não digo que é tão antigo quanto, mas digo que no direito marítimo tudo vai para o direito bancário. Se você verificar... Então, o que eu acho que no direito bancário, por ser com tanta amplitude, ele precisaria ter o código dele. Ele tem várias legislações, ele tem, mas o direito empresarial eu acho que foi mais cuidado pelo legislador, porque ele tem mais regras definidas, né? Então, para o judiciário, o Poder Judiciário, ele encontra mais facilidade em tomar decisões quando tem problemas entre empresários, entre sócios, porque ali está mais assentado na legislação. Ele não tem que buscar uma jurisprudência ou uma orientação, ele já tem regras mais definidas, né? Então, o direito empresarial ele está mais abastecido de regras, né? Como é que o empresário hoje, dentro do direito empresarial, como é que juridicamente ele consegue trabalhar, ele consegue ter a sua empresa atuando de forma digna, de forma atuante no mercado? Então, Eduardo, é uma pergunta muito importante, né? O empresário, eu entendo que o empresário, primeira coisa que ele tem que buscar, quando ele começa a sua atividade empresarial, ou que ele está em andamento e em franco crescimento, ele tem que ter um bom contador, ele tem que ter um bom escritório de advocacia. Não dá para o empresário andar sem um escritório de advocacia e especializado. Se ele é empresário, ele tem que ter um escritório de advocacia empresarial. Por quê? Todas as atividades que ele desenvolver, se ele tiver com uma assessoria jurídica, que ela possa examinar contratos, que ela possa examinar a outra parte, ele vai ter uma assertividade maior. Então, hoje, o empresário ele precisa, no começo de carreira ou no desenvolvimento das suas atividades, estar com um escritório especializado para fazer as consultorias, para preparar as suas defesas, né? Hoje você fala ao empresário, tá, ele vai comprar um imóvel, ele vai alugar o imóvel. Já começa daí. Tem que ter um bom contrato de locação, ou senão ele faz um belo fundo de comércio, daqui a pouco o locador tira ele. Ou se o locador tem alguns imóveis e quer alugar e ele faz um contrato ruim, aí ele não consegue tirar o inquilino que deixa de pagar e assim por diante. Então, se você
tem um bom escritório de advocacia, um escritório especializado, você tem assertividade, você tem respostas concretas que você vai vender ou fabricar o produto ou negociar o produto e que você vai receber por aquilo que você está fazendo. Então, o escritório de advocacia, você vê que ao longo do tempo, mas eu vou pagar mensalmente, eu vou pagar por serviço, mas ele vai sair muito menos do que você ter um prejuízo dentro do seu negócio. Até pelas diversas mudanças que nós tivemos, né, em termos de sociedade, né? Comportamento, visão de negócio, né? Hoje nós temos um número muito grande de MEIs no país. Como é que esse jovem empresário se comporta? Como ele enxerga esse progresso e essa parceria com o direito? Então, geralmente essa pessoa ela não tem um acolhimento, ela não tem uma orientação jurídica, né? E existem órgãos governamentais que eles prestam por esse serviço. A pessoa pode buscar órgãos que eles fornecem informações, network, que ele possa buscar. Por exemplo, ele não sabe como fazer um contrato, ele não sabe se aquilo que ele está fazendo está certo. Ele tem que buscar. Por quê? O que não pode é a pessoa constituir um número de CNPJ para desenvolver suas atividades e aí a pessoa não sabe se ela está fazendo certo, se ela recolhe imposto, qual imposto que ela recolhe. Então, isso cria muita dificuldade porque essa pessoa, primeiro, ela está no começo de carreira. Então, o dinheiro é curto, né? Aí, essa pessoa pensa, olha, eu vou gastar com um advogado, com um escritório. Não, eu vou me dedicar a investir mais na empresa. Mas, às vezes, a pessoa investe de forma errada. Às vezes, a pessoa cria um estoque e depois aquele estoque não sai. Então, o que é importante? É o planejamento. Uhum. E o planejamento é com um profissional. Mas tem profissional? Tem os órgãos competentes, estaduais, municipais. Eles prestam serviços e que essas pessoas com CNPJ, elas podem desenvolver as atividades e ampliar, como as startups, né? Como as fintechs. Existem hoje startups de bilhões de reais. Não vou falar nome, mas startups que começaram com uma salinha, depois um andar, 2, 3 prédio inteiro, e são startups, diferentes daquela empresa tradicional. Então, o que é importante? Na partida, você ter pessoas que possam te orientar. E eu acho que isso é importante. Na base, né? Na base. E fomentar também o crescimento, né, desses jovens empresários, não assustá-los, né? Porque a partir do momento que você fala sou empreendedor, o brasileiro olha meio que de lado, né? E o mercado é muito complicado para o jovem empreendedor, né? Eu acho que o Brasil está numa ascendência, existem jovens brilhantes. O Brasil é um acervo de jovens brilhantes. Os grandes, brilhantes jovens, o mundo toma para si, os ingleses, os americanos, qualquer outro país, eles buscam jovens brilhantes aqui na América do Sul, e especialmente no Brasil. E esses jovens têm uma inteligência e uma visão além do que a gente possa ter. Então, o que precisa é trabalhar com os jovens. Se trabalhar com os jovens, não tenha dúvida que o Brasil é uma potência de jovens. E, é óbvio, o início, Eduardo, é muito difícil, né? A gente sabe que o início... Então, nós temos que criar facilidades, preparar esses jovens, né? Porque, assim, não é nada fácil. O Brasil é difícil, é um mar de jovens, um mar de problemas, de impostos, de dificuldades, mas que a gente tem que prepará-los para o futuro. E o planejamento, eu acho que é uma grande estratégia que ainda pode crescer muito para a comunidade jovem. Conectar esses jovens, né?
conectar, aprender com jovens e tentar passar para os jovens aquelas experiências que a gente teve de 20, 30 anos atrás, para que eles não façam ou para que eles façam de uma forma melhor, mais planejada e eles consigam um êxito e assertividade. Legal. Doutor Marco, você tem uma ligação muito forte lá com a OAB de Santana, né? Na Comissão do Direito Civil. Como é que funciona, primeiro, uma comissão junto à Ordem dos Advogados do Brasil? Bom, a OAB é minha casa, né? Eu estou há 15 anos, sou 15 anos diretor, presidente de comissão, já fui diretor de subseção. E a OAB Santana, nós temos a presidente Carol, uma jovem e brilhante advogada que assumiu a OAB Santana, está impulsionando jovens advogados. Eu realmente mando um grande abraço até para a nossa presidente Carol. É uma subseção grandiosa, deve ser a 5ª maior subseção do estado de São Paulo. Nós estamos falando em mais de 10 mil advogados em Santana e região, que ela está potencializando as comissões e a ESA, né? A nossa Escola Superior da Advocacia, que com essas comissões a gente pode oportunizar os jovens talentos advogadas e advogados, né? Porque não só jovens, mas tem também as pessoas com mais idade que acabam de se formar. Então, a gente precisa pegar esse grupo de advogadas e advogados recém-formados e qualificá-los da melhor maneira possível dentro da sua área, porque são diversas áreas, capacitá-los com cursos preparatórios, com cursos de especialização que a OAB Santana se propõe e as demais subseções, né, a própria OAB São Paulo, e fazer esse trabalho brilhante que é cada vez mais capacitar a inclusão do advogado na sua profissão, na sua especialidade. Essa troca de informação ela é muito rica, né? Eu faço parte da Associação Paulista de Imprensa como jornalista e essas reuniões são sempre muito produtivas, né? É um crescimento profissional, são exemplos e assim como o senhor que atua em diversas áreas tem o seu particular e sempre tem a sua, teve sempre aquele caso para ser contado, né? Para ser repassado. É exatamente isso, Eduardo. Eu acho que a gente tem que ter uma associação forte, a exemplo da API, que mando também um abraço para o presidente da API. E eu acredito que as associações fortes, elas trabalham a democracia de um país, né? A soberania da democracia de um país. E as associações fortes, unidas, conectas, e que elas podem servir aquele associado, elas fortalecem o jornalismo, a advocacia, que são profissões fundamentais para a sociedade brasileira. Então, é importantíssimo o jovem ou o advogado, a advogada que se forma, a participar dos grupos da OAB e, com isso, vai ganhar, vai ter network, vai ter informações, amizade, troca de informações. Eu vejo no meu grupo lá, um perguntando de um processo, outro respondendo. Essa interação é muito importante. Você não se sente sozinho. Isso daí é fundamental. E que conselho você dá para os jovens advogados? Olha, os jovens, eu acho que primeiro ele tem que buscar qual que é a área que ele quer atuar, né? É importantíssimo ele atuar especificamente numa área e aí ele buscando aquela área que ele gosta, que ele se dedica, que ele se encontra, ele buscar pessoas dessa área para se conectar. Eu acho que isso é importante. Pode ser grupos de WhatsApp, comissões, as subseções, a central, e tá com
advogados da mesma área trocando informações. Networking, né? É um networking. E já especializado, né? Então, por exemplo, vamos supor aqui, direito bancário. Vá buscar direito bancário. Ah, direito do trabalho. Vá buscar direito do trabalho. E questionar, e levantar, ver os pontos positivos, pontos negativos. Quando você recebe um cliente, você sabe conduzir uma reunião porque você trocou aquelas informações, você teve experiência, então você sabe dar uma orientação mais assertiva para o cliente. Você já começa a ter vivência na área, mesmo não sendo formado, Exato. mesmo não tendo aquela mesma característica. Você começa a sonhar já em ser um profissional inserido no mercado, e aí depois você deslancha, né? Ó, a exemplo, Eduardo, meu escritório é um escritório pequeno, mas quando vem um advogado trabalhar, a gente senta junto. Vamos fazer audiência juntos. Vamos fazer uma petição juntos. Então a pessoa começa a perder medo. Porque é difícil, olha, eu jogar um processo para você, você ter que ler, você ter que fazer e acontecer, você fica com muitas dúvidas. Aí se você está com alguém do grupo, você começa, não é assim, vamos fazer assim, ó, o que você acha? Isso daí valoriza o profissional de uma forma que o profissional ele fica muito contente, ele fica satisfeito, olha, eu comecei a aprender, nunca vi isso, então acho que a gente precisa trabalhar nesta parceria. Conexão, né? Conexão. Poder repassar seus ensinamentos, um pouco da sua história também, né? Para outra pessoa. É o famoso legado, né? É o legado. Que nós temos. Isso é muito legal. Só quem ocupa um cargo de chefia ou quem tem pessoas atuando em equipe. E a gestão de equipe, né, doutor? É uma gestão de equipe, né? Você tem um ser humano ali, né? Então, todos os seres humanos são diferentes. Né? Então, eu sempre busco a qualidade daquele ser humano. Porque defeito não adianta. Tem defeito, todos nós temos. São diferentes? São, como as qualidades. Busque as qualidades, faça uma conexão sadia, faça uma troca. Né? Isso é importante. Você dá o que você tem de melhor de conhecimento e você vai receber, sem sombra de dúvida, também o melhor daquela pessoa. E essa conexão é uma conexão duradoura. Não precisa ser jovens, pode ser até advogados recém-formados com idade, tem muito atualmente, e a pessoa, mas eu acabei de me formar e eu tenho mais de 60, mas ele tem uma experiência de vida, que aquilo ele ganhou durante a vida, e aquilo ele tem que pôr na prática, junto, claro, com o conhecimento técnico. É o expertise profissional, né, que você vai adquirindo com o tempo. Exato. E com as histórias que você acaba desenvolvendo ao longo da sua carreira. Sim, exatamente. Né? Eu tenho mais de 20 anos de formado, já trabalhei em mais de 10 veículos de comunicação. Então, assim, eu tenho histórias, né? Sim. Eu trago na minha memória as matérias que eu desenvolvi. E acredito que você também tem os seus casos, né? Sim. Não só no direito civil, né, que é uma área extremamente ampla, no direito bancário, como nós falamos, também da sua complexibilidade, e também do direito empresarial. Qual dessas três áreas, doutor, te trouxe e te traz ainda, porque você ainda atua e atua muito bem, é um advogado de renome na cidade. Qual dessas áreas te traz mais trabalho nesse sentido? Olha, e te trouxe mais aprendizado. O direito civil, apesar que você perguntou tudo diferente do que... Mas está legal, está gostoso. Estou tentando responder. O papo está fluindo. Está fluindo. Mas o que é importante? O Código Civil, nosso Código Civil atual, ele foi feito, né, promulgado em 2002, 10 de janeiro de 2002. Portanto, nós temos 23 anos. Mas está fazendo uma reforma. Está fazendo uma reforma, está lá na Câmara dos Deputados, está tramitando lá com o Senado e tem uma reforma grande do Código Civil, até pelas adaptações do mundo digital, né? Mas o que é interessante? Ele tem 2.046 artigos. Ele é o maior código entre os códigos. Olha o tamanho
que ele proporciona no mundo jurídico. E mais, ele é o código da vida e o código da morte. Todos aqueles que nascem, eles se submetem ao Código Civil. São regidos por ele. São regidos. E todos os que morrem. Né? Então, essa passagem que me falou foi o Dr. Calanda, desembargador Calanda. Mando um grande abraço para ele. Um grande mestre nosso. Bacana. Completou 80 anos, né? 50 anos de tribunal. E ele falou e nunca mais esqueci. Então, é um código importantíssimo na nossa vida e que só aprende. Todo dia aprende. Então, mas você mexe com os 2.046 artigos? Você mexe, mas em cada caso você vai mexer com aquele artigo específico. Então, ele é o maior. Todos os códigos são relevantes. Eu, quando estudei, fiz a faculdade, na graduação, eu era apaixonado pela Constituição Federal. A Constituição Federal, ela é um diploma maravilhoso. Depois, eu conheci o Código de Defesa do Consumidor. Eu acho que todos nós temos que ler o Código de Defesa do Consumidor. Ele é maravilhoso, é um código preparado, é um código que nós podemos, claro, usá-lo na questão de consumo, né? E o Código Civil é um grande código que ele abarca todos, né, de uma forma genérica, né? Mas ele é um grande código. Então, todos eles têm o seu valor e a sua importância. A senhora acredita que todos nós deveríamos ter, no mínimo, noções de direito? Olha, eu vou além, Eduardo. Todos nós deveríamos começar com o primeiro curso de graduação, Direito. A base, né? A base. E depois, eu quero ser jornalista. Vai ser jornalista. Faz mais 2 anos de jornalismo. Porque o direito... Primeira coisa, quando você faz o curso de direito, seja empresário, seja dono de um comércio, você começa a ler. Chegou um contrato, vou ler. Pode ser que você não entenda nada, mas você lê tudo. Já criou o hábito da leitura. Já criou o hábito da leitura. Porque quando a gente pega um contrato e começa a ler, fala, ai meu Deus, eu não gosto de... Não, mas você é um bacharel. Independente se você tem carteira, a carteira da Ordem dos Advogados, se você não tem a carteira, mas o bacharel, ele faz a leitura, ele já vai buscar, passou tal coisa, não, deixa eu... Daí começa a pesquisar no Google, nisso, naquilo, faz um levantamento. Então, eu acho que o curso de Direito é fundamental, né? Claro, tem a sua importância, como todos os outros cursos têm. Medicina, engenharia, jornalismo e por aí afora, né? Legal, Dr. Marco, obrigado. Antes da gente encerrar, vamos para o tiro curto, jogo rápido, tá? Perguntas curtas, respostas curtas, tá? Direito, é vocação ou missão? Bom, essa não dá para fazer um tiro curto, mas eu acredito que o início é uma vocação. Você vai pela sua vocação. Mas do meio para o final da sua história, da sua trajetória, é uma missão. Você passa a cumprir uma missão. Acho que vai de acordo com o amadurecimento da carreira, né? Com as passagens que você teve. Exato. Um erro que todo empresário deve evitar. Olha, tem uma lista aqui, né? Mas o que eu acho que o empresário tem que evitar imediatamente é não ter um escritório de advocacia. O empresário, independente se ele é pequeno, se é uma empresa pequena, se é uma empresa média, ele tem que ter uma boa contabilidade e ele tem que ter um bom escritório de advocacia para que possa passar as consultorias e defender seus interesses. Juros abusivos, enfrentar ou negociar? Negociar sempre, sempre, sempre. E não tendo condição de negociar, ter um bom profissional, aí sim enfrentar. Um princípio do direito civil que você leva para a sua vida? Olha,
eu acho que o direito civil ele emana a vida e a morte. Isso é o que é a minha base que a gente tem que ter, né? Independentemente que a gente sabe que a morte para nós é doída, mas o Código Civil ele está nos posicionando para a vida e para a morte. Por último, a justiça, ela é lenta ou ela é justa? Bom, justiça lenta é injusta. Então tem que ter, realmente, tem que trabalhar na justiça com uma celeridade normal, mas uma justiça lenta, no meu modo de pensar, ela é injusta. Obrigado, Dr. Marco. Foi um prazer bater um papo contigo. Te espero aqui em outras oportunidades. Muito obrigado, eu gostei. Nós tratamos assim de forma genérica. Espero contribuir com seus web espectadores e eu que agradeço. É uma honra para mim, Eduardo, participar do seu podcast. Legal, obrigado. E para você que curtiu o nosso programa, compartilhe, ajuda a divulgar o nosso canal. E até a próxima.